Ok, meus irmãos, o tema da nossa mensagem de hoje, eu divulguei aí nas redes sociais, né? O tema é crente de verdade, tá? Então, o que é um crente de verdade, né? Onde é que ele vive? Do que se alimenta, como diz aí no jornal, né? O que é um crente de verdade? Algumas pessoas acham que um crente é simplesmente alguém que vai para a igreja. A pergunta é só isso? Porque há ímpios que vão para a igreja também, né? Passam um bom tempo na igreja, inclusive fingindo que são crentes. Algumas pessoas acham que um crente de verdade é simplesmente alguém que não fala palavrão, abandonou, deixou de falar palavrão. Que bom que a pessoa abandonou, né? De fato, palavrão não deve estar na boca do cristão. Porém, irmãos, há muitos ímpios também que são pessoas educadas e que não falam palavrão. Algumas acham que o crente é simplesmente aquela pessoa que deixou de fumar, deixou de beber, né? Abandonou alguns vícios. Mas, meus irmãos, os alcoólicos anônimos, os narcóticos anônimos têm tirado muitas pessoas desses vícios aí, né? E o próprio Senhor Jesus, ele foi chamado de comilão e beberrão porque ele bebia vinho, né? E isso então não é um sinal de que alguém é crente ou não. Algumas pessoas acham que um crente é alguém que usa determinada roupa, né, um determinado tipo de vestimenta, se for mulher uma saia muito longa, se for homem uma calça social, e que diz glória a Deus e paz do Senhor. Enfim, qualquer ímpio pode se vestir de uma maneira decente, qualquer ímpio pode dizer coisas acerca de Deus, né? A gente vê sempre na Copa do Mundo jogadores de futebol, muitas vezes com péssimo testemunho, mas lá usando uma faixa com o nome 100% Jesus e coisas dessa natureza. Então, tudo isso daqui são questões apenas externas e muitas vezes a gente está buscando em coisas externas a evidência de que se alguém é realmente um crente ou não, mas a verdade é que a palavra de Deus ela vai muito mais profundo, ela faz uma análise muito mais profunda para que nós possamos perceber se de fato estamos andando com o Senhor Jesus ou não. Ser um crente de verdade não é só uma mera mudança de comportamento externo. Isso até os ímpios podem fazer, ok? O problema é que, infelizmente, tem muita gente que é quase crente, né? Muita gente que é quase crente nas igrejas. E aí as pessoas começam a olhar para aquilo e começam a achar que aquilo é que é um crente de verdade, quando na verdade não é. Tem uma música antiga aí de uma banda chamada Shot Santo, que ela é engraçada, o título da música inclusive é esse, é Quase Crente, né? E ela diz o seguinte: quando eu era quase crente, quase que me batizei, quase que eu lia a palavra e às vezes quase orava, um dia quase preguei, vi um endemoniado, quase que expulsei o mal, na vigília eu quase ia e quase que eu me inscrevia na escola dominical, né? Então, essa música ela faz algumas brincadeiras aqui, mas de fato tem muita gente vivendo, fazendo apenas atitudes externas, fazendo apenas esse basicão aí, né, de ir para a igreja, de se vestir decentemente, falar um linguajar decente, achando que é crente, quando na verdade, olhando biblicamente, a gente não consegue ver as evidências. Então a pergunta para nós é: o que é um crente de verdade? E nesse versículo 6 que nós lemos aí de Filipenses, eu vejo pelo menos 3 características e 3 marcas de um crente de verdade. E a primeira delas que eu quero trabalhar com vocês aqui é que o crente de verdade, ele é alguém que foi chamado de uma maneira especial. O crente de verdade é alguém que foi chamado de uma maneira especial. O texto começa dizendo que Deus começou uma boa obra em nós, né? Então, Deus começou uma obra. O crente de verdade é alguém em quem Deus começou uma obra. E nós vamos ver aqui que essa obra envolve esse chamado especial de Deus na vida do crente. Paulo aqui ele tem uma certeza absoluta acerca da vida espiritual daqueles irmãos lá de Filipos, né? Essa certeza é de que eles, de fato, Deus havia começado uma boa obra neles. Então, não é aqui uma mera iniciativa humana que os levou a Jesus. Não é que Paulo, por exemplo, era um homem extremamente eloquente e por meio da sua pregação, das suas capacidades retóricas, ele chamou aquelas pessoas a Jesus, ele levou essas pessoas a Jesus. Não era muito menos
algo nos próprios filipenses, que era o segredo de eles estarem andando com Jesus, né? Não é porque os filipenses eram mais sábios, eles eram mais inteligentes, eles eram mais espirituais, mais quebrantados. Não, não era nada disso, ok? A iniciativa estava em Deus. Então, Deus começou uma obra em vocês. Paulo sabia disso. A iniciativa foi dele. Como é que Deus começou essa obra neles? A gente vê que desde lá da própria plantação da igreja em Filipos, nós já vimos em Atos capítulo 16, que foi o próprio Deus que foi em visão até o apóstolo Paulo, né? Deu uma visão para ele de um homem dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Ou seja, até mesmo desde o início, Deus já estava ali direcionando os missionários para que aquele povo fosse salvo. Mas não é só isso aqui. Essa expressãozinha aí, em vocês, ela parece indicar uma obra no interior deles, no mais profundo deles. Deus começou uma obra dentro de vocês, no interior de vocês. E que obra é essa iniciada por Deus na vida deles, no interior deles, no mais profundo do ser deles? Vocês lembram de Lídia, lá em Atos 16, a primeira convertida na cidade de Filipos? O que o texto diz acerca de Lídia? Diz que Deus abriu o coração dela para que ela atendesse a mensagem que Paulo estava pregando. Então, para que ela desse ouvidos, não apenas entendesse, mas ficasse desejosa de se comprometer com aquela verdade, Deus precisou ter essa iniciativa de abrir ali o coração de Lídia, ok? De mexer ali no mais profundo dela, de começar a trabalhar dentro dela, de tocar as notas certas ali dentro dela, para que ela ouvisse o doce som da graça de Deus trabalhando nela. Tem uma música, né, que é basicamente o hino lá dos Estados Unidos, que é muito famosa, a música Amazing Grace, que ela diz: Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, né? Maravilhosa graça, que doce som que salvou o miserável pecador como eu, diz a música. Então, Deus, ele vai lá no mais profundo do ser do pecador, ele tem a iniciativa, ele abre o coração, ele dispõe a vontade ali e faz com que o pecador agora olhe para Jesus, olhe para a mensagem do Evangelho como um doce som da graça, uma graça maravilhosa, bendita, que é acolhida agora no seu interior. Agora, eu quero pegar alguns textos bíblicos que eles trazem os mesmos elementos que a gente encontra aqui em Filipenses, capítulo 1, verso 6, para a gente poder comparar esses textos e entender com mais profundidade realmente o que é essa boa obra que Deus começou neles, tá bom? Então, o primeiro texto que eu queria tratar com vocês aqui é o texto de 1 Coríntios 1, versos de 7 a 9. 1 Coríntios 1, do 7 ao 9, diz o seguinte: de modo que não lhes falta nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus seja revelado. Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, alguns detalhes aqui nesse texto. Primeiro, o texto diz que eles aguardam, né, que o Senhor Jesus seja revelado. E depois ele vai falar aí que ele os manterá firmes até o fim, de modo que eles sejam irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nota aqui alguns detalhes. O nosso texto de Filipenses 1,6 diz o quê? Aquele que começou boa obra em vós vai completar até o dia de Cristo. Esse texto aqui fala que tem um dia que Jesus vai ser revelado, né? O dia de Cristo. E esse texto aqui de 1 Coríntios 7 a 9 fala também que Deus os manterá firmes até o fim, ou seja, ele completará a boa obra, mantendo eles firmes até o fim, até o dia de Cristo, né? Os levará irrepreensíveis até o dia de Cristo.
E ele conclui dizendo o seguinte: fiel é Deus, o qual os chamou à comunhão com o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Qual é o início da obra que Deus faz aqui no crente? É esse chamado. Deus chamou eles. Esse é o início da obra. Vocês lembram lá de Romanos capítulo 8? Como é que ele começa? Aqueles que ele conheceu de antemão, a esses também chamou. Então esse chamado aqui é o início da obra. Aquele que começou a boa obra em vocês é aquele que chamou vocês, tá? Chamou vocês à comunhão com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Agora, como é que é esse chamado? Tem um outro texto, que é 1 Tessalonicenses 5, versos de 23 a 24, que também vai trazer esses elementos. E esses textos eles vão cada vez trazendo mais detalhes para a gente entender como é que é essa boa obra, esse chamado inicial que Deus faz na vida do crente. Então, 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24 diz assim: que é o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, né? Santifique completamente. Então, essa é a obra que ele vai completar. Ele vai santificar completamente. Nós ainda vamos falar mais sobre isso. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível. Quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é o dia de Cristo lá de Filipenses, tá? Aquele que começou a boa obra vai completar. Completar o quê? Santifica inteiramente. Quando? Até o dia de Cristo. Vai completar até o dia de Cristo. Mesmos elementos que vocês estão vendo aqui. E aí ele conclui dizendo: aquele que os chama é fiel e fará isso. Então o início da obra é o chamado. Aquele que os chama, ele é fiel e ele fará isso. Ele completará. Aquele que começou a boa obra, que chamou vocês, ele vai completar. Ele vai fazer isso até o dia de Cristo. Um outro texto, 1 Coríntios 1, versos de 22 a 24, diz assim: os judeus pedem sinais miraculosos, eles pedem manifestações de poder, tá? E os gregos procuram sabedoria, né? Os gregos abraçavam a filosofia, a eloquência. Nós, porém, pregamos a Cristo crucificado. Aqui, essa pregação que a gente faz de Cristo crucificado é uma pregação onde nós chamamos todas as pessoas, todos aqueles que nos ouvem, nós os chamamos ao arrependimento de Jesus, a vir a Jesus, a olhar para aquele que morreu na cruz para pagar o preço dos nossos pecados, para nos dar vida eterna, para nos dar paz com Deus. Então nós pregamos a Cristo crucificado. Esse é o chamado que a gente faz a todas as pessoas. Só que o texto continua dizendo, ele diz: o qual, de fato, esse Cristo crucificado, ele é escândalo para os judeus. Por quê? Os judeus queriam ver uma manifestação de poder. E os cristãos chegavam dizendo para eles o quê? Pregando para eles o quê? Olha, o Messias prometido é esse Jesus que foi crucificado. E eles ficavam, como assim? O nosso Messias é um rei poderoso que vai vir para estabelecer o reino de Israel sobre todas as nações. O Messias crucificado? Não. Então eles rejeitavam, era um escândalo para eles, para os judeus, até porque a lei dizia, né, maldito todo aquele que for morto no madeiro. Então, o Messias que é maldito, eles não entendiam, né, que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez maldição por nós. Ele colocou os nossos pecados sobre ele e assim ele o tratou como se ele maldito fosse, por causa dos nossos pecados, para pagar o preço dos nossos pecados. E aí ele diz, e é loucura para os gentios. Os gentios lá, os gregos, abraçando a filosofia, olhavam para isso e diziam, peraí, um Deus que morre? E mais, um Deus que ressuscita? Porque para eles a matéria era má, né? Era a prisão do espírito. Então, se de fato Jesus fosse Deus, ele ressuscitar seria uma loucura, se unir de novo com essa matéria que limita, né? Irmãos, eu estou vendo aqui que está travando um pouquinho. Deixa eu tentar aqui tirar os comentários, tá bom? Ok, vamos dar continuidade então, tá certo? Então, loucura para os gentios esse Cristo crucificado. Aí ele fala, mas para os que foram chamados,
mas para aqueles que foram chamados, ou seja, tem alguns aqui, todos foram chamados pela pregação do Evangelho, mas tem alguns aqui que foram chamados de uma maneira diferente. Ele diz, mas para aqueles que foram chamados tanto judeus como gregos, ou seja, os judeus e os gregos, de maneira geral, tinham rejeitado a mensagem, mas dentre eles haviam alguns que haviam crido. Havia alguns que haviam ouvido esse chamado e vindo a Jesus. Ele diz que foram chamados, tanto judeus quanto gregos, para esses Cristo é poder de Deus e é sabedoria de Deus. Então, há um chamado especial, há um chamado geral e esse chamado ele é resistido pelos homens. Mas no meio desses homens, Deus ele faz um chamado especial que vai lá e tira a venda dos olhos e faz com que eles agora vejam a Jesus como ele realmente é. Os judeus queriam uma demonstração de poder. Quando esse chamado especial vai lá no mais profundo do ser humano e mostra Jesus como ele é, eles veem que Jesus é o poder de Deus para a salvação deles. Eles não tinham qualquer capacidade de salvar a si mesmos. Então Deus mandou o seu próprio Filho para viver poderosamente em nosso lugar e morrer naquela cruz para fazer o que nós não podíamos, nos salvar. Jesus é poder de Deus. Ele é a sabedoria, é o plano perfeito que homem nenhum poderia ter imaginado. O Deus Santo se fazendo homem para representar pecadores e assim salvar esses pecadores da condenação. Então, ele, Jesus, é o poder de Deus, sabedoria de Deus. Esse chamado no mais profundo do homem, fazendo com que o homem enxergue Jesus como ele realmente é a boa obra que Deus começa. Então, aquele que começou a boa obra em vocês, aquele que fez esse chamado lá no mais profundo de vocês, que abriu os olhos de vocês. Vocês estavam mortos em delitos e pecados. Ele soprou vida em vocês para que vocês pudessem agora olhar para Jesus. Ele destampou os ouvidos de vocês para que vocês ouvissem o Evangelho como um doce som. Ele foi lá, tirou aquele coração de pedra que era resistente à mensagem do Evangelho e colocou agora um coração sensível que se quebrantou diante do Senhor Jesus. É esse o chamado de Deus. Essa é a obra em nós, dentro de nós, no mais profundo de nós. É essa obra aqui, Deus abrindo o coração e capacitando a gente agora a responder em fé a Cristo Jesus, ao Evangelho. É a visitação do Espírito com poder. Esse chamado é o dia em que o Espírito vem com poder e nos visita e nos leva para Jesus, e nos arrasta para Jesus, e nos atrai para Cristo Jesus. Um crente de verdade é alguém que foi chamado dessa forma, que foi transformado no mais profundo do seu ser. Deus o fez nascer de novo. Ele morreu para aquela vida velha de pecado, longe do Senhor, apartado de Jesus, e ele começou uma nova vida, uma vida diferente, tá? Nasceu de novo. É essa obra, é esse chamado. É isso que é a obra que Deus começou em nós. Um crente de verdade experimentou isso daqui. E aí a gente aprende isso, a gente olha para isso, e as perguntas que surgem para nós houve esse dia na sua vida? Esse dia aconteceu na sua vida? Houve um dia em que você viu Jesus como ele realmente é, como o poder de Deus, a sabedoria de Deus, o amado da sua alma, o único capaz de salvar a sua vida. Você olhou para ele, viu como o ser mais belo, mais desejado do universo. Viu que ele era tudo que realmente importa, que tudo que você estava agarrado a esse mundo não passavam de tralhas, de tranqueiras que iam ficar para trás. Jesus, as coisas de Deus eram o que realmente importava para você. Houve esse dia na sua vida? Houve esse dia em que você descobriu que viver ou morrer era por Jesus. Era por Jesus. Se você viesse a morrer por Jesus, você tinha ganhado a vida eterna.
E tudo que você fosse fazer nessa vida, tudo que você tivesse para viver nessa vida, seria vivido para Ele, para trazer a glória para Ele, para fazer o nome dEle exaltado, para que as pessoas vissem o que Ele podia fazer no miserável pecador como eu e você. Houve esse dia na sua vida? Houve esse dia em que você viu, enfim, a sua miséria? Viu que Jesus, aquele que veio para morrer por ti, te salvar, Ele fez isso não porque você merecia, não porque você era bom, não porque você tinha feito por onde, não porque você era melhor do que outros. Não, você era um miserável pecador. Ele olhou e te amou contra todas as possibilidades. Ele olhou e te amou e decidiu que ia te salvar. Ele viu a tua miséria e ainda assim te amou. Ele foi para aquela cruz, porque era aquilo que os teus pecados mereciam. A ira de Deus caiu sobre ele, porque era isso que o teu pecado merecia. Mas ele olhou para ti, ele te amou. Então você descobriu que toda a sua vida merecia que a ira de Deus fosse derramada e te esmagasse pelos séculos dos séculos no inferno eterno. Houve esse dia que você percebeu quem realmente você era e olhou para Jesus e correu para Ele. Esse é o chamado, esse é o dia da visitação do Senhor. Esse é o dia em que Ele começou a boa obra em nós. Houve esse dia. Sabe, ter esse encontro com Jesus, ter esse chamado, é como você, alguém já falou isso, é como você assim, ser atropelado por um caminhão. Se você for atropelado por um caminhão, algo na tua vida vai mudar. Você não vai continuar mais sendo quem você era. Se você for atropelado por um caminhão, ou você vai morrer, ou você vai passar, vai para o hospital, vai ficar num estado muito grave, vai perder algum membro, talvez fique inabilitado de voltar a andar tão cedo pelo menos. Mas se encontrar com Jesus causa a mesma transformação. Ele vem com poder e você não é mais quem você era depois desse encontro. Você não sai do mesmo jeito depois de se encontrar com Jesus. Então é esse o dia do chamado. Deus começou a boa obra. Deus, talvez você possa pensar assim, você está me ouvindo hoje e diz, eu acho que eu não passei por isso. Eu acho que eu não tive essa experiência com Cristo ainda. Eu continuo agarrado aos meus pecados. Eu continuo vivendo só para mim. Eu continuo dando as costas para Jesus. Eu continuo não olhando para aquilo que agrada ao Senhor. Talvez essa seja a sua situação hoje. O que eu quero dizer para você é que Deus pode fazer esse chamado hoje mesmo, ainda hoje na sua vida. Talvez ao ouvir essa mensagem e começar a pensar sobre essas coisas, e começar então a ser incomodado sobre isso, já sejam os primeiros acordes da graça dentro do seu coração. Já seja o começar da obra de Deus dentro de você. E talvez Deus queira então te levar mesmo aos teus joelhos essa noite. E que você então clame a Ele: Pai, faz essa obra em mim, faz esse chamado em mim, transforma o meu coração, abre os meus olhos, me faz enxergar Jesus, me faz correr para longe do pecado e para perto de Jesus. Clame a Ele. Se Ele tem tocado no seu coração, se Ele tem incomodado você, corra para Ele, clame por Ele. Essa pode ser a boa obra que Ele está começando em você. Então Paulo está convicto disso, acerca desses irmãos aqui em Filipos. Eu sei que Deus começou a boa obra em vocês, porque eu sei que a vida de vocês mudou, porque eu sei que Ele fez aquele chamado que só Ele pode fazer, aquele chamado que nos desperta, que nos dá vida e que nos faz correr para Jesus. Eu sei que Deus começou uma boa obra em vocês. O crente de verdade é alguém que foi chamado. É alguém em quem Deus começou uma boa obra. Mas Paulo não está convicto só disso aqui. Paulo está convicto de uma outra coisa. Paulo está convicto de que aquele que começou a boa obra, ele há de completar até o dia de Cristo. Ele vai completar. Ele começou a trabalhar, uma boa obra, mas ele vai continuar trabalhando até o dia de Jesus. Então, que boa obra é essa que ele vai continuar a fazer, que ele completará no dia de Jesus?
O que acontece com aquele que foi chamado, com aquele que Deus começou a boa obra? Aqui a gente chega na segunda marca, ok? De um crente de verdade. Um crente de verdade é alguém em quem Deus está operando santificação. Um crente de verdade é alguém em quem Deus está operando santificação. Deus não apenas começou a boa obra, mas Ele continua trabalhando, Ele continua fazendo essa boa obra na vida do crente de verdade, ok? Então, se alguém simplesmente levantou a mão num culto por aí, se alguém simplesmente deu um passo, né? Concordou com uma oração, mas continuou vivendo a mesma vida velha de pecado, com os mesmos interesses no pecado, alguém que foi exortado, ouviu a palavra de Deus tantas vezes dizendo, olha, abandona isso, se volte para Jesus, né? Ele morreu naquela cruz para você não continuar mais vivendo do jeito que você vivia. Mas mesmo assim, diante dos apelos da graça, essa pessoa continua um cristão meramente nominal, ou até se aparta mesmo da comunhão com o povo de Deus, né? E aí diz que agora vai ser crente em casa, né? Eu só posso dizer para você que essa pessoa, ela não dá qualquer mostra de ter sido realmente chamada por Deus. Se ela diz que houve um momento em que ela teve encontro com Jesus, mas a vida dela não mudou nada, então a vida dela não dá nenhuma mostra de que de fato ela teve um encontro com Deus e que ela realmente é um crente de verdade. Aqui eu não estou falando de perfeição. Aqui eu não estou falando que o crente de verdade agora vive uma vida perfeita. Aqui eu estou falando que o crente de verdade, ele vive agora uma nova vida de luta contra o pecado. Ele pode até tropeçar, ele pode até cair, mas ele não fica caído. Deus, porque começou a boa obra e porque vai terminar a boa obra, continua trabalhando na vida desse crente. De modo que quando o pecado o assedia, ele diz não, porque o Espírito habita nele e dá poder para ele resistir ao pecado e viver a nova vida. Então ele diz não. E quando a tentação se torna mais forte, ele clama, ele ora, ele vai ao Senhor em busca de libertação. E quando porventura ele vem a tropeçar e cair, ali no pó ele clama ao Senhor que o põe de pé. E ele continua andando com Jesus, deixando o pecado para trás. O crente de verdade é alguém que está envolvido nessa luta por santificação, porque Deus está trabalhando continuamente na sua vida. Essa é uma obra que só será completada no dia de Cristo. Ele completará no dia de Cristo Jesus. Mas até lá, a marca no crente é que ele deve continuar crescendo em santificação. Dia após dia. Não é algo que... A salvação aqui não é... A santificação não é algo automático que acontece de uma vez por todas. Na presença de Deus nós já somos considerados santos, já fomos separados para Ele por causa da obra de Jesus como nosso representante. Mas no dia a dia nós ainda estamos nos tornando santos, nos tornando aquilo que Deus já nos considera. Ok? Então é uma obra contínua, é uma obra progressiva, dia após dia, enxergando os pecados que existem em mim, clamando pela graça de Deus para abandonar esses pecados, me voltando para Deus, me submetendo a Deus e sendo transformado à imagem de Cristo Jesus. Vamos dar aqui uma olhada aqui em alguns textos que nos mostram um pouquinho mais dessa boa obra que Deus vai completar em nós, tá? A gente já viu alguns, a gente vai revê-los aqui para enfatizar essa parte. Ele completará a boa obra, ele está trabalhando em nós. Um texto que eu queria ver aqui com vocês é Filipenses 1, do 9 ao 11. É muito interessante, ele diz assim: esta é a minha oração. É o que Paulo pede a Deus em favor dos filipenses. Que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção. Ele seja um conhecimento amoroso, uma percepção amorosa, um amor que conhece, um amor que percebe, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo,
cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. Vamos olhar aqui por partes, tá? Então, primeiro, a gente já viu, né? A oração de Paulo é para que eles aumentem em amor, um amor que está unido ao conhecimento e à percepção. Para quê? Para que agora eles possam discernir, eles possam saber realmente o que é bom, o que é melhor. E não apenas saber intelectualmente, né? Lembra que é amor junto com percepção e conhecimento juntos. Então, ao saber o que é melhor, ao discernir o que é melhor, perceber o que é melhor, eles possam amar aquilo que é melhor. Ok? E qual o propósito disso? Eles conhecerem o que é melhor e amar o que é melhor. Para que eles sejam puros e irrepreensíveis. Irrepreensível é a ideia de ser sem culpa, tá? Puros e sem culpa. Isso é o que Deus vai completar. A boa obra que ele começou, ele vai completar até o dia de Cristo. Note, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo. Então, aqui está falando de santificação. Embora pelo sangue de Jesus nós já tenhamos sido purificados, ele nos purifica de todo pecado, ele pagou o preço por cada um dos nossos pecados, Deus não vai cobrar mais isso, não vai lançar esses pecados na nossa cara, porque Jesus pagou o preço. Embora diante do Senhor nós já tenhamos sido justificados, considerados justos, declarados sem culpa, porque Jesus pagou o preço do nosso pecado. Ainda assim, no dia de Cristo, nós não apenas seremos declarados justos, mas nós realmente seremos justos. Nós não apenas seremos declarados sem culpa, mas o Senhor nos transformará completamente. Ele vai concluir a obra da santificação que Ele começou em nós. Nós seremos puros, seremos completamente libertos de toda a presença do mal e do pecado que ainda tentam permanecer em nós. Ok? Isso vai acontecer completamente no dia de Cristo. Nós vamos ser cheios, completos do fruto da justiça. Essa justiça que Jesus conquistou para nós na cruz, por causa da nossa união com Ele, através dEle, ela vai mostrar frutos em nós. As pessoas vão olhar para nós e elas vão ver essa mudança de vida, a justiça produzindo frutos nas nossas vidas, para o louvor e glória de Deus. Ok? Outro texto, 1 Coríntios 1, do 7 ao 8. O texto diz: Ele os manterá firme. Quem vai manter firme até o final é Ele. É Ele. A gente luta do lado de cá, né? A gente se esforça, a gente faz tudo que a gente pode para lutar contra o pecado, para descobrir no final que a gente só fez porque Ele estava por detrás, agindo dentro de nós, trabalhando em nós. Ele os manterá firmes até o fim. Que fim é esse? O dia de Cristo. De modo que vocês serão irrepreensíveis, sem culpa. Ele completará a obra em nós, tá? No dia do nosso Senhor Jesus Cristo, o dia de Cristo. Então, Ele vai nos tornar aquilo que Ele já nos considera, aquilo pelo qual Cristo morreu naquela cruz, para nos fazer. 1 Tessalonicenses 5, do 23 ao 24, é um outro texto importante. Ele diz assim: que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, completamente, tá? Qual é a obra que Ele vai completar? Os santifique inteiramente, completamente. O que é essa santificação? Ele vai nos fazer puros, Ele vai nos fazer irrepreensíveis. Que todo o espírito, alma e corpo de vocês seja conservado irrepreensível na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dia de Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Isso o quê? Essa santificação. Ele vai completar isso na nossa vida. Ele vai santificar completamente, Ele vai nos fazer puros e irrepreensíveis diante do Senhor. Então a obra que Ele está fazendo agora em nós é a obra da santificação. Ele está nos fazendo parecidos com Jesus. Mais uma vez, lembra de Romanos 8? Aquele que nos conheceu de antemão, né? Esses também, aqueles a quem Ele conheceu de antemão, esses também Ele chamou. E aos que chamou, Ele fez o quê? Ele chamou para quê? Para que sejam a imagem do seu Filho, para que Ele seja um primogênito dentre muitos irmãos.
Então ele está nos fazendo parecidos com Jesus. Está nos conformando, nos colocando dentro do molde de Jesus. E naquele dia, no dia de Cristo, ele vai completar essa obra, vai terminar de tirar todas as arestas que nos deixam ainda diferentes de Jesus, em pureza e em santificação. Então, o Senhor vai nos fazer justos, santos, irrepreensíveis, cheios de amor e todas essas coisas que nós vimos aqui. É essa obra que ele está fazendo agora em nós. É essa obra que ele vai completar no dia de Jesus. Então, o que a gente aprende com isso daqui? Primeiro, ainda não somos isso tudo que nós deveríamos ser e que um dia nós seremos. Ainda não somos. Pela graça do Senhor, não somos mais quem nós éramos, mas ainda não somos quem um dia nós vamos ser. Mas a boa notícia é que ele vai fazer isso. Ele vai completar isso. Isso é uma garantia para nós. Ele vai completar isso até o dia de Cristo. Saber que nós ainda não somos quem um dia nós seremos, não deve nos incentivar ao conformismo, tá? Não deve fazer a gente começar a pensar o seguinte: eu sou assim mesmo, esse é o meu jeito, né? É quem eu sou de verdade. Não! Se você está se referindo ao pecado que de vez em quando aparece na sua vida, o que eu tenho para lhe dizer é que isso é quem você deveria ter sido lá atrás. Mas não é quem é para você ser agora. Agora é para você ser nova criatura. Jesus morreu naquela cruz exatamente para que não aparecesse mais na sua vida os velhos pecados lá de trás. Ele quer transformar você. Se você é um crente de verdade, ele está comprometido a transformar você, a mudar você agora. E mudar amanhã, e depois de amanhã, e mudar um pouco mais, e fazer um pouco mais parecido com Jesus, para que naquele dia a obra esteja completa. Então você não pode se conformar aos pecados que vez por outra aparecem na tua vida. Você tem que dizer não para eles. Você tem que confiar, acreditar de verdade que Jesus pagou o preço por eles, que o Espírito Santo agora habita em você. Ele te dá poder para dizer não a eles e que você então, pelo poder do Espírito de Deus, pode abandoná-los, pode cravá-los naquela cruz, porque foi ali que Jesus os crucificou, os cravou. Então você pode agora olhar para aquele pecado recorrente que aparece na sua vida de vez em quando, ou qualquer um pecado que venha aparecer na sua vida, você pode olhar para aquilo e dizer: você não me domina mais. Você não me domina mais, porque pela graça do Senhor, eu não sou mais escravo do pecado. Então você pode olhar, por exemplo, para a língua que te dominava, né? Que te fazia, por exemplo, falar mal das outras pessoas, ou que te fazia, por exemplo, praguejar, falar palavras que você não deveria, ou que te fazia murmurar contra o Senhor, ou que te fazia ferir as pessoas. Você pode olhar agora para essa língua e dizer: você não me domina mais. Pelo poder do Senhor, pela graça do Senhor, você vai ser santificada, porque Cristo morreu naquela cruz para mortificar o meu pecado. Porque o Senhor está trabalhando agora em mim, me deu o Espírito para trabalhar em mim, para me dar poder para dizer não ao pecado. Você pode olhar, por exemplo, para a sua sexualidade e dizer: você não me domina mais, você não me domina mais. Se antes você era extremamente tentado nessa área e caía vez após vez, seja em qual for, né, a área sexual, adultério, pornografia, masturbação, enfim, seja qual for a área, o Espírito Santo nos diz que você agora tem poder para dizer para essa área: você não me domina mais, o pecado não é mais o meu Senhor é Jesus Cristo. Deus opera em mim, e porque Ele opera em mim, Ele vai completar a obra. Eu posso dizer não ao pecado. Se eram seus olhos que eram maus, se você via tudo por uma ótica ruim, se você via tudo distorcido, tinha uma visão errada sobre as coisas, uma visão mentirosa sobre as coisas, então o Senhor está dizendo: isso não te domina mais. Se você cai no pecado, é porque você deu ouvidos ao pecado e quis cair no pecado, mas ele não tem mais poder sobre você. Você pode resistir ao pecado.
pelo poder do Espírito que atua em você, pelo poder daquele que agora está trabalhando em você para te fazer santo, você pode resistir ao pecado. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 10:13 que não tem nenhum pecado, nenhuma tentação que vem sobre nós que seja sobre-humana, além das nossas forças. Você não pode mais dar essa desculpa. É porque eu não tenho força, é porque eu não consigo, é porque eu sou assim, é porque esse aqui eu sou. Não, não e não. Pelo poder de Deus, diga não. Essas coisas não dominam mais você. Como é que você reage às tentações, aos pecados? É sempre do mesmo jeito? Quando foi a última vez que você disse para a sua carne, você não me domina mais? Quando foi a última vez? Lutero dizia o seguinte: olha, você não pode impedir que um pássaro ele fique voando sobre a sua cabeça. Você não consegue impedir. Mas você consegue impedir que ele faça um ninho na sua cabeça. Você não pode impedir que, vez por outra, algum pensamento errado, uma tentação, uma seta maligna, chegue até a sua cabeça. Mas você pode impedir que ela se instale ali e que ela comece a trabalhar ali na sua mente, no seu coração. Você pode impedir isso agora, porque você tem o poder do Espírito de Deus, porque Deus está trabalhando em você. Então, crente de verdade é alguém que está nesse processo de santificação aqui. É alguém que, embora pode até cair, ele continua lutando. Deus o põe de pé e ele continua lutando, ele continua dizendo: Deus, eu não sou mais isso. Deus, pelo teu poder, eu não quero mais ser isso. Deus, pelo teu poder, eu rejeito essa obra da carne. Eu rejeito esse fruto maligno do pecado que tenta habitar a minha vida. Eu quero o fruto da justiça. Eu quero o fruto da santificação que o Senhor trabalha na vida daqueles que te amam. Então, irmãos, esse aqui é a segunda característica de um crente de verdade, tá? Ele é alguém que foi chamado pelo Senhor, foi transformado pelo Senhor e continua sendo transformado até o dia de Cristo. Continua lutando contra o pecado, buscando santificação, buscando ser mais parecido com Jesus até o dia de Jesus. Como é que Paulo tem a certeza de que Deus vai completar essa obra? Ele diz: aquele que começou a boa obra em vocês vai completar até o dia de Cristo. Como é que ele tem certeza que ele vai completar essa obra? Paulo descansa na fidelidade de Deus. Dois textos que nós vimos hoje falam exatamente a mesma coisa. 1 Coríntios 1:9 diz: fiel é o que chama. O que ele está dizendo para nós? Aquele que chamou vocês, ele é fiel, fiel. O outro texto, 1 Tessalonicenses 5:24, diz: aquele que chamou é fiel e fará. Porque ele é fiel, porque aquele que chamou é fiel, ele fará. O que significa dizer que Deus é fiel? Ele não mente, ele não falha, ele não deixa de fazer aquilo que ele promete. Então, se ele prometeu que aqueles em quem ele começaria a boa obra, ele concluiria essa obra. Aqueles a quem ele conheceu de antemão, a esses chamou, aos que chamou, a esses justificou, aos que justificou, a esses santificou, e aos que santificou, a esses glorificou. Os que ele chamou aqui no começo, ele vai glorificar até o final. Ele não mente. Ele não mente. Então, a confiança de Paulo aqui está não na capacidade dos filipenses. Não é porque Paulo olha para eles e diz assim: vocês são bons demais. Vocês são gente boa demais. Vocês são crentes demais. Então, quando eu olho para vocês, eu sei que vocês vão perseverar até o final. Não. Ele olha para Deus. Ele olha para aquele que começou. Ele diz: eu vi a obra que o Senhor fez na vida de vocês. E eu estou vendo a obra que Ele continua fazendo em vocês. Então isso me dá a convicção de que de fato Deus está trabalhando. E quando Deus começa uma obra, Ele termina. Ele não deixa nada inacabado. É aí que está a minha confiança. Ele é fiel. Aquele que está trabalhando em vocês é fiel. E Ele vai completar. Então aqui é um consolo para nós, irmãos. Por mais imperfeitos que nós sejamos agora, por mais que a gente olhe para nós e a gente veja ainda aqueles resquícios do pecado, aquilo que a gente não quer ser, aquilo que a gente está lutando exatamente para deixar para trás, por mais que a gente encare ainda essa lama do pecado em nós, eu sei que no final eu não vou ser mais quem eu fui ontem, quem eu sou hoje. Eu sei que eu não serei mais isso. Não porque eu vou fazer por onde,
não porque eu tenho força para me agarrar ao Senhor, mas exatamente porque eu sei que não depende de mim, depende dele. Porque eu sei que Ele é que vai me agarrar com Ele. Ele é que vai me manter seguro nas suas mãos e ninguém vai conseguir me arrancar de lá. Ninguém vai conseguir me arrebatar das suas mãos poderosas. Porque eu sei que Ele cumpre o que Ele promete. Ele termina o que Ele começa. E aí a gente chega aqui agora na terceira e última marca de um crente de verdade, tá? Crente de verdade é alguém que será recebido na glória. Aquele que começou a boa obra vai completar até o dia de Cristo Jesus. Que dia de Jesus é esse? Nós já vimos aqui alguns textos, mas eu quero olhar com vocês outros textos para trazer mais clareza sobre algumas características desse dia, tá? Então vamos dar uma olhadinha aqui. Primeiro, Isaías 13:6. Diz assim, Isaías 13:6. Chorem, pois o dia do Senhor está perto. Alguém pode olhar e dizer assim, né? Como assim o dia do Senhor está perto? A gente está tão... Faz, né, quantos séculos, né, milênios que Isaías profetizou isso? Como é que o dia do Senhor está próximo? 2 motivos. Primeiro, porque Deus ele encara o tempo de uma maneira diferente da gente, né? 1000 anos, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Ele não está preso a tempo e espaço, portanto, ele encara o tempo de uma maneira diferente. Por outro lado, o segundo motivo é porque esse anúncio do dia do Senhor, ele sempre vinha acompanhado de eventos catastróficos presentes que eram como se fosse uma pequena amostra do que seria o grande e terrível dia do Senhor. Ok? Então, Isaías, ele estava anunciando esse grande dia do Senhor, mas haveria ainda como se fosse um pequeno dia do Senhor, uma pequena catástrofe que viria, devastaria, dando apenas uma pequena amostra, um pequeno sabor do que seria esse dia do Senhor. Então estava perto dele essa pequena amostra, embora que o dia do Senhor, de fato, o grande e último dia, ainda estava longe, mas na sua perspectiva profética ele não consegue distinguir o espaço entre uma coisa e outra, ok? Então ele diz, chorem, pois o dia do Senhor está perto, virá como destruição da parte do Todo-Poderoso. Em Joel, capítulo 1, verso 15, nós vamos ver basicamente a mesma coisa. O dia do Senhor é um dia de destruição, ok? Guarde essa primeira característica. Ezequiel 33 diz o seguinte, Ezequiel 33, pois o dia está próximo, mais uma vez a linguagem, né? O dia do Senhor está próximo. Será dia de nuvens? Imagina aqui o que significa essa ideia de dias de nuvens. Imagina então a nuvem chegando e cobrindo os céus. A figura é um dia de escuridão. Pensa em dias chuvosos, quando as nuvens começam a se aglomerar, as nuvens de chuva. Como é que o dia fica? Um dia escuro. Então, um dia de trevas aqui, tá? Ele diz, será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. Vai ser um dia de julgamento, onde Deus vai estabelecer condenação para as nações. As nações aqui são aqueles povos que estavam longe de Deus. Então, um dia de trevas, um dia escuro, um dia de destruição, um dia de julgamento, um dia de condenação para aqueles que estão longe do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, do 2 ao 3, também diz algo interessante. Diz o seguinte, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Quando disserem paz e segurança, então, de repente, a destruição virá sobre eles como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Então, nota aqui uma outra característica. Esse dia do Senhor virá como um ladrão de noite. O que é vir como um ladrão de noite? Virá de repente, ok? Quando você menos espera. Você não espera que o ladrão vai chegar de noite na sua casa. Ele virá de surpresa. Ele virá tentando pegar você. O ladrão, se ele sabe que você está esperando por ele, se ele sabe que você está atento ali, vigilante, né?
que você está acordado e tudo mais, ele não vai entrar. Mas ele vai vir aqui como um ladrão de noite. Vai vir de surpresa. De repente. E o que ele vai trazer? Destruição. Destruição, tá? Ele vai vir de um modo que nenhum deles escapará. Não vai ter como fugir. Não vai ter como correr. Agora, sabe um detalhe interessante? Olha como é que vai ser o tempo. O tempo quando vai vir o dia do Senhor. Ele diz, quando disserem paz e segurança. O povo vai estar, os inimigos de Deus, aqueles que não conhecem a Deus, que não buscam a Deus, que não vivem para Deus, que não se arrependem dos seus pecados, que não abandonam os seus pecados. Sabe como é que eles vão estar? Despreocupados. Eles vão dizer assim, paz e segurança. Né? Tá tudo bem com a gente. Tá tudo bem com a gente. Jesus fala sobre isso no seu sermão escatológico. Ele vai dizer o seguinte, vai ser como nos dias de Noé, em que eles casavam e se davam em casamento. Qual é essa linguagem? É como se nada tivesse acontecido. Noé estava lá falando, ó, ele foi o pregador da justiça, né? Se não me engano, Judas que fala isso. Ou é 2 Pedro. E aí ele estava lá, né? Construindo a arca. Vai vir um dilúvio, vai vir um dilúvio. E como é que ele estava? Casando, se dando em casamento, comendo, bebendo, como se nada fosse acontecer. Quando eles menos esperam, o que vai acontecer aqui? O dia do Senhor virá. Condenação. Vai vir destruição. Nenhum deles escapará. Vai vir de repente. Não vai dar tempo mais de fazer nada no dia do Senhor. O texto continua aqui para nós, né? Na verdade, eu vou só citar aqui, eu não vou ler completo, Apocalipse 6,16. Diz que naqueles dias, quando vier o dia da ira de Deus e do Cordeiro, os homens não suportarão. Eles vão olhar para os montes, eles vão olhar para os rios, eles vão dizer assim, caiam sobre nós. Desabem sobre nós, nos esmague, mas nos livre da ira de Deus e do Cordeiro. Tamanho desespero naquele dia do Senhor. Ok? Então, aqui são algumas figuras sobre o dia do Senhor. É um dia que haverá julgamento. Ok? Condenação, destruição, mas também haverá julgamento. Agora, quem é que vai julgar no dia do Senhor? João 5,27 nos diz assim, e deu-lhe autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Jesus, o Filho do Homem, recebeu na sua encarnação a autoridade para julgar. É ele que vai trazer o julgamento. Lucas 17,24 vai falar mais, vai dizer assim, pois o Filho do Homem, vê a mesma linguagem, né? Porque ele é o Filho do Homem, ele tem autoridade para julgar. Agora ele vai dizer, pois o Filho do Homem no seu dia, o dia do Senhor se torna agora o dia do Filho do Homem, o dia de Cristo. Nos vários textos que a gente viu, ele fala o dia do Senhor Jesus Cristo, ou o dia de Jesus Cristo, ou o dia de Cristo Jesus. E ele diz, né, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Então o dia do Senhor é o dia de Cristo, será um tempo de destruição, trevas, julgamento, condenação, punição contra os inimigos de Deus, contra aqueles que rejeitaram a Deus, rejeitaram andar ao lado do Senhor, rejeitaram lutar a batalha contra esse mundo, contra o pecado. Eles desertaram, eles abandonaram a pátria celestial e preferiram se agarrar às coisas desse mundo. E terão então naquele dia que lutar contra o Senhor e não resistirão o Senhor dos exércitos vindo com mão poderosa contra eles. Ok? Sabe de um detalhe, uma coisa interessante? Sabia que no Brasil tem pena de morte? Não, pastor. Que é isso? O Brasil tem pena de morte? Não. Pena de morte é só lá nos Estados Unidos, em alguns países aí. Não, no Brasil tem pena de morte. Só que essa pena de morte é para uma situação muito específica. A pena de morte é para aqueles que na batalha eles desertam, na guerra eles desertam, eles abandonam os soldados, abandonam seus companheiros, abandonam a batalha, abandonam o país. E para aqueles que então traem a sua pátria, ok? Então para esses é a pena de morte no país. Mesma coisa aqui. Aqueles que estão desertando, eles se abandonam, eles não querem, aqueles que lutam contra o Senhor, eles vão provar a ira do Senhor naquele dia. Está travando um pouquinho aqui, né? Acho que é melhor talvez eu dar um pause e recomeçar. Né? Tá
Travando. Ok, eu vou dar um pause aqui, irmãos, eu vou recomeçar para a gente poder encerrar a mensagem, tá bom? Então, eu estava falando que para os ímpios, para aqueles que não estão unidos com Jesus pela fé, que não amam a Deus, que não vivem para Deus, que não buscam fazer a vontade do Senhor, que andam afastados, que não têm prazer nas coisas do Senhor, interesse nas coisas do Senhor, para essas pessoas nós vimos que o dia do Senhor será um dia terrível, um dia terrível. A pergunta para nós agora é, e para os crentes? Como é que vai ser o dia do Senhor para os crentes, ok? Como vai ser esse dia para os crentes? Vamos olhar aqui mais alguns textos para a gente ver. 1 Coríntios 1,8 diz o seguinte: Ele os manterá firmes até o fim, de modo que vocês serão irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os crentes serão guardados, eles serão mantidos pelo Senhor, mantidos firmes até o fim. E naquele dia, eles serão recebidos pelo Senhor, não como pessoas que devem receber condenação, mas como pessoas irrepreensíveis, porque o Senhor Jesus já pagou o preço por eles. Então, os crentes perseverarão até o final e serão recebidos pelo Senhor na glória. Uma outra coisa interessante é que o texto que a gente leu de 1 Tessalonicenses 5 fala que no dia do Senhor os ímpios serão pegos de surpresa, né? Quando estiverem lá tranquilões, achando que nada vai acontecer com eles, e serão pegos de surpresa. E com os crentes, como é que vai acontecer? O texto continua, 1 Tessalonicenses 5, verso 4, diz assim: Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Para os crentes, o dia do Senhor não vai vir como ladrão. Nós não vamos ser pegos de surpresa. Nós estaremos vigilantes. Por que a gente não vai ser pego de surpresa, pastor? Ninguém sabe o dia nem a hora. Exatamente, ninguém sabe o dia nem a hora. Mas a gente vai ver os sinais. O crente de verdade, ele vê os sinais. E quando ele vê os sinais, ele diz assim: opa, o Senhor falou sobre isso. O Senhor está chegando. O dia do Senhor está próximo. E quando o Senhor Jesus rasgar os céus e aparecer de uma vez por todas, os ímpios ficarão. Era verdade, né? Serão pegos de surpresa. Nós vamos ver aquilo que a gente estava esperando. O nosso Senhor chegou. O nosso Salvador chegou. Então nós não vamos ser pegos de surpresa. Perdão. Um outro texto importante para nós é 2 Tessalonicenses 1, do 6 ao 10. Olha o que o texto diz. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causaram tribulação. Então os ímpios vão receber tribulação, porque eles causaram tribulação ao povo de Deus, a nós, aos crentes. E dar alívio a vocês que estão sendo atribulados. E a nós também. Então, esse dia do Senhor aqui vai ser um dia também de alívio, vai ser um dia de prestação de contas, de retribuição, um dia de alívio para os crentes. Ele continua dizendo: isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá no céu, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ele punirá os que não obedecem, os que não conhecem, os que não têm um relacionamento com o Senhor. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Tanto serão destruídos, agora aqui é uma destruição eterna. Eu gosto daquela imagem quando o Senhor Jesus fala, né? O bicho nunca morre. Então é como se eles fossem morrendo, sendo destruídos, sendo punidos por toda a eternidade, sem nunca de fato acabar. E eles serão separados da presença do Senhor, da majestade do seu poder. Aqui a presença do Senhor está paralelo com a majestade do seu poder. O Senhor é onipresente, está em todos os lugares, mas ali eles não vão contemplar ao Senhor como nosso Deus majestoso, glorioso, bondoso, salvador. O que eles vão contemplar ali do Senhor, da presença do Senhor, é a sua ira, a sua justiça contra todo o mal e todo o pecado. Eles sofrerão a pena de destruição eterna. Já li isso aqui, perdão. Isso acontecerá
no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então o que Paulo está dizendo aqui é que naquele dia o Senhor vem para ser glorificado no meio do seu povo, entre os seus santos. Vai ser um dia de alegria, um dia de louvor, um dia de admiração. Nós vamos estar com Ele. É isso que Paulo fala sobre esse dia para aqueles que creem no Senhor, para os santos. E aí, 1 Coríntios também 3, do 12 ao 13, também traz mais detalhes sobre esse dia. Eu não vou ler aqui todo o texto, você pode anotar e ler depois, mas basicamente ele fala que aquele dia as nossas obras serão avaliadas. Não para condenação. Os crentes vão ser julgados diante do Senhor, mas não para condenação. Jesus já sofreu a condenação no lugar deles. Eles vão ser julgados para recompensas, para galardões. A Bíblia fala que alguns vão receber mais do que outros, ok? E aí, 2 Timóteo 4,8, ainda tratando um pouco disso, fala assim: agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Eu penso a figura da coroa aqui, eu penso dentro da figura da corrida, né? Corrida que acontecia ali no período do Império Romano, né? Corrida dos gregos também, onde o vencedor, e essa figura que muitas vezes a Bíblia vai usar, Apocalipse, por exemplo, né? O vencedor receberá essa coroa. Então a ideia é que você que está correndo, Hebreus 12 vai falar sobre essa corrida da fé, e quando você então chegar ao final dessa corrida, você vai receber os louros da vitória, a coroa da vitória. Essa coroa aqui é a coroa da justiça, ou pode até ser interpretado como a coroa que é a justiça. Nós vamos receber a plena justiça do Senhor que foi comprada para nós. Nós vamos receber isso do nosso juiz. Ele não está lá para nos condenar, ele está lá para nos receber naquele dia. Todos os que amam a ele vão estar com ele, ser aceitos por ele naquele dia. Então naquele dia nós vamos ser inculpáveis diante dele, os textos que a gente já viu. Ok, como é que eu devo então esperar por esse dia? Como é que eu devo aguardar esse dia do Senhor? Tá? O que eu tenho que ficar fazendo até o Senhor voltar? Aqui, voltando ao nosso texto de Filipenses capítulo 1, a gente viu o verso 6, né? Aquele que começou a boa obra há de concluir até o dia do Senhor, o dia de Cristo Jesus, que é aquilo que a gente está falando aqui. Agora, no capítulo 2, versos de 14 a 16, ele nos dá algumas informações a mais. Ele diz: façam tudo sem queixas nem discussões. Deixe de murmurar, deixe de reclamar, deixe de brigar. Façam tudo para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis. O Senhor vai nos fazer puros e irrepreensíveis naquele dia, porque eu sei que é isso que Ele quer fazer em mim. Eu devo ficar aqui, enquanto esse dia não chega, lutando para ser puro e irrepreensível. Filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Nós temos que ser diferentes do mundo onde a gente está envolvido. Enquanto o Senhor não vem, a gente tem que brilhar nesse mundo. Brilhar como? Brilhar em santificação, brilhar em boas obras, como filhos de Deus, inculpáveis. Filhos de Deus dos quais as pessoas não têm do que apontar o dedo. Filhos de Deus que não são mais parte dessa geração corrompida e depravada. Nós fomos libertos disso. Retendo firmemente a palavra da vida, se agarrando a essa palavra que dá vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Naquele dia, Paulo diz: eu vou ficar feliz, porque eu vou estar com vocês. Eu vou ver a boa obra, o Senhor concluindo, terminando a boa obra que Ele começou na vida de vocês. Então, porque Deus chamou, Deus transformou, Ele continua santificando e vai continuar santificando até o dia de Jesus. E Paulo sabe que Ele vai completar essa obra
naquele dia. Ele não deixa as coisas inacabadas. O crente de verdade é alguém que foi chamado pelo Senhor no mais profundo do seu ser, foi transformado pelo Senhor para amar a Jesus e viver com Jesus. É alguém que está sendo santificado pelo Senhor dia após dia, sendo mais parecido com Jesus, feito mais parecido com Jesus. E é alguém que no final vai ser recebido na glória pelo Senhor como filho amado. Então, no dia de Cristo, eles estarão lá. Os crentes de verdade estarão lá para serem recebidos na glória. Eles estarão lá trazendo alegria ao Senhor que os resgatou, trazendo alegria àqueles que pregaram a palavra para eles. Paulo diz, eu quero estar alegre naquele dia, quando eu ver vocês lá. Eles estarão lá recebendo a completa transformação das suas vidas. Eles estarão lá habitando com Jesus em plena alegria, em plena paz. Eles estarão lá e eles terão alívio dos seus sofrimentos. Eles terão as perseguições, enfim, encerradas. As provações da vida ficarão para trás. Eles verão a justiça de Deus, e, enfim, sendo realizada contra todo o mal e todo o pecado. Não haverá mais lágrima, não haverá mais dor. Eles estarão com Jesus, com o seu Salvador. É isso que acontecerá aos crentes de verdade. Porém, irmãos, aquele dia nós vimos aqui que será um dia também terrível. Um dia terrível para aqueles que insistem e não correr do pecado na direção do Senhor Jesus. Será um dia terrível para aqueles que insistem em não dobrar os joelhos diante do Senhor. Aqueles que insistem em desprezar o Senhor, desprezar a vontade do Senhor, a lei do Senhor. O Senhor Jesus disse, vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Será um dia terrível para aqueles que amam o pecado mais do que Jesus, que não estão dispostos a trocar o pecado por Jesus. Esse dia será um dia terrível. Todas as imagens que a Bíblia usa para esse dia, da perspectiva do ímpio, são imagens assustadoras, terríveis. Não espere esse dia chegar. Não espere esse dia chegar e te encontrar como um inimigo do Senhor. Corra para o Senhor enquanto esse dia não vem. Corra para o Senhor enquanto há tempo. Corra para o Senhor, se abrigue em Jesus. A palavra de Deus nos diz que ninguém pode ir a Cristo se o Pai não o trouxer. Mas ela diz também que aqueles que o Pai dá a Cristo, Ele traz a Cristo, de maneira alguma Ele os lançará fora. Se essa noite você foi incomodado por essa mensagem e você deseja Cristo, você enfim enxergou Jesus como um amado da sua alma, como o único que pode se salvar, como aquele que vale mais do que todas as coisas, aquele que vale a pena viver com Ele e morrer por Ele. Corra para Ele. Corra para Ele e você vai descobrir no final que era a mão bondosa do Senhor te levando até Ele. Corra para Ele. Ele não vai te rejeitar, Ele não vai te lançar fora. Ele te receberá, Ele te amará, Ele te acolherá, Ele te abrigará nos seus braços de amor e você estará com Ele. E naquele dia, o dia do Senhor não será um dia de trevas, será um dia de júbilo, um dia de alegria, um dia de festa, um dia de banquete na presença do nosso Deus. Corra para aquele que pode nos livrar da ira vindoura.